Bom dia! Vamos agora à nossa correção da página 265 e 266 do nosso livro de História, da atividade que foi postada na atividade de hoje. Você leu o teu assunto, você marcou as partes mais importantes. Hoje nós falamos sobre a República Velha, né? Sobre os governos, sobre as pessoas que estão governando, República da Espada, sobre o Marechal de Ferro, né? Sobre algumas pessoas que assumiram o poder, sobre o voto do Cabresto. Foi deixado um vídeo para você assistir, para entender melhor o assunto. Então agora a gente vai para a nossa correção da atividade. A primeira questão, ela diz que é para você pesquisar e escrever os acontecimentos ocorridos no primeiro anos do governo de Deodoro da Fonseca e que trouxeram mudança na economia do país. Gente, você não precisa fazer uma pesquisa sobre isso. Você precisa ler o teu assunto. Por quê? Primeiro, o que foi que aconteceu em relação a esse governo? Aconteceu uma grave crise econômica, né? Já iniciou aí. Começou com uma grave crise econômica e isso aí só se iniciou quando? Quando surgiu a inflação. E a partir daí houve o aumento de custo, houve o fechamento de várias empresas e a desvalorização da moeda. Então, tudo isso daqui, né, aconteceu no governo de Deodoro da Fonseca. Então, a crise econômica, ela surgiu através da inflação, o aumento do custo de vida e o fechamento de várias empresas e a desvalorização da moeda. Então, são problemas que aconteceram, foram situações e acontecimentos que você, lendo o conteúdo desde do primeiro assunto, você já consegue identificar esses acontecimentos, tá? Então, aí você depois volta com o vídeo e ouve novamente, presta atenção e coloca no teu livro aí bem bonitinho. A segunda questão, ela fala da nova Constituição de 1891. Ela estabelecia que o presidente seria escolhido pelo voto direto. Qual o primeiro candidato escolhido por meio do voto direto para presidente? Foi Floriano Peixoto? Não. Foi Getúlio Vargas? Não. Foi Deodoro da Fonseca? Não. O único foi o Prudente de Moraes, né? Ele que foi o primeiro candidato escolhido pelo voto direto. Colocaram ele lá no poder. Pesquise sobre a República Velha. Em seguida, assinale V ou falso nas alternativas, né? Verdadeira se a alternativa for verdadeira e F se a alternativa for falsa. Em um sistema de governo oligárquico, o poder político se concentrava nas mãos de um partido político? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso, porque não tinha, né? Aí o partido político aí não era, o poder não se concentrava nas mãos de um partido político. E o governo apoiava os políticos mais fortes com o objetivo de chegar ao acordo entre os governos estaduais e federais? Sim, só que a gente estudou logo ali que diz que, né, que houve uma união entre os governos estaduais e federais, então é V de verdadeiro. Até 1930, vários presidentes, eles eram ligados ao setor agrícola? Sim. Lembra que aqui a gente estudou sobre a produção de café? E também a gente falou sobre a produtora de leite? Então isso aqui é o quê? É agrícola, né? Aqui em 1930 foi o que mais ficou ali ligado, foi a ligação ali nesse período. O período da República Velha, todos os estados se destacavam politicamente e economicamente? Falso. Não existiu isso, né? São Paulo e Minas Gerais eram os estados que se destacavam pela produção do café, do leite e da industrialização? Verdadeiro. São Paulo era o produtor de café, Minas Gerais era o produtor de leite. E aí houve
a industrialização dos dois, né, gente? Aqui a quarta questão, ela é pessoal. Diz assim: observe o mapa com as revoltas do início da República, pesquise e escreva em seu caderno resumo sobre os interesses envolvidos em cada uma delas. Então você vai ter Canudos, Contestados, Sedição de Juazeiro, Cangaço, Revolta da Chibata e Revolta da Vacina. Todas essas aqui aconteceram. Então, lá no teu livro do 4º ano, se eu não estou enganada, nós tivemos algumas dessas revoltas. Dá uma lida, dá uma procurada, dá uma pesquisada. E essa questão ela vai ficar para casa, para te estar resolvendo, atualizando. E aí a gente vai fazer essa correção na próxima aula, junto com o dever de casa que foi postado para você lá na sala, agorinha, tá? E você vai lá, copia bonitinho no teu livro, no teu caderno de história. Beijos e até outra aula.